Boa tarde a todos do canal. Hoje vamos contar o relato real de Brenda, uma esposa perdida e sem vergonha que acabou fazendo de tudo com a assistente do marido. Bom, você vai saber o que aconteceu e o final vai te surpreender. Olá, meus amores. Meu nome é Brenda. Tenho 25 anos e sempre fui atraída por homens mais velhos. Eles possuem uma confiança que me fascina, uma segurança que nunca encontrei em homens da minha idade. Thales, meu marido, é um exemplo perfeito disso. Ele tem 45 anos, é um empresário bem-sucedido, dono de uma presença marcante que exala poder e experiência. No início, nosso relacionamento parecia perfeito. Ele sempre me fazia sentir especial, me tratava com carinho e atenção. Nossas noites juntos eram intensas, eletrizantes, cheias de desejo. Ele sabia como me tocar, como me fazer perder o fôlego. A cada carícia, ele me levava para um mundo de prazer, um mundo onde nada mais existia além de nós dois. Mas, com o tempo, as coisas começaram a mudar. Thales se dedicava cada vez mais ao trabalho, às viagens de negócios, às reuniões intermináveis. Eu entendia a necessidade disso, claro, mas não podia ignorar o vazio crescente que tomava conta de mim. A casa estava mais silenciosa, os dias passavam e eu me sentia como uma sombra na vida dele. Aquelas conversas íntimas, cheias de risos e confidências, começaram a diminuir até desaparecer. E as noites, as noites. Antes eram momentos de pura entrega, de corpos se entrelaçando com urgência, mas agora se tornaram uma formalidade, uma rotina sem emoção, onde o desejo parecia ter sido substituído pela obrigação. Eu sentia um vazio profundo, uma saudade de algo que antes me fazia sentir viva, desejada. Com o tempo, comecei a perceber que eu não poderia continuar esperando algo dele que ele simplesmente não estava mais disposto a me dar. Se ele não podia mais me satisfazer, eu não poderia depender apenas dele para encontrar minha felicidade. Decidi me voltar para mim mesma, buscar o prazer onde ele já não podia me alcançar. Fui a algumas lojas e comprei o que eu chamava de mimos, brinquedos que me faziam sentir sexy, desejada, lingeries que, mesmo que ele não notasse, me faziam olhar no espelho e me sentir poderosa, capaz de despertar os maiores desejos. Mas o que realmente começou a me chamar a atenção eram certos vídeos e livros, histórias de mulheres com outras mulheres que, assim como eu, estavam descobrindo novas formas de prazer. Eu me via nelas e comecei a me perguntar se talvez existissem outras maneiras de viver minha sensualidade sem limites. Foi então que Letícia apareceu. Ela era assistente de Thales, uma mulher de 30 anos com uma presença magnética, algo que fazia o ar ao redor dela ficar mais denso, carregado de algo que eu não conseguia identificar de imediato, mas que logo me consumiu. Havia uma confiança tão envolvente em seu olhar, uma energia em seus gestos que me fez sentir uma tensão em meu corpo, uma sensação que há muito tempo não experimentava. Cada vez que ela sorria, seus lábios se curvavam de uma forma tão provocante que meu coração acelerava e eu me via pensando nela, algo que eu tentava ignorar, mas não conseguia. No começo, as interações entre nós eram apenas profissionais. Ela vinha até a nossa casa para ajudar Thales com questões de trabalho, e nossas conversas eram formais, sempre no tom certo, sempre no limite do que era aceitável. Mas logo comecei a perceber algo diferente. Cada toque de sua mão ao passar por mim, cada risada que compartilhávamos, me fazia sentir uma atração crescente que ia além da simples admiração. Era como se ela soubesse exatamente como me olhar, como me fazer sentir desejada sem nunca tocar em mim. Sua voz tinha uma suavidade que se infiltrava em meus pensamentos, tornando-se algo que eu ansiava ouvir, um convite silencioso para algo que eu ainda não entendia, mas que me atraía irresistivelmente. A atração era quase invisível no início, mas com o tempo se tornou uma presença palpável. Eu me pegava pensando nela enquanto estava com Thales,
imaginando se Letícia perceberia a tensão entre nós, a química que se formava sem palavras. Era um desejo velado, um fogo que crescia em segredo, me fazendo questionar o que eu realmente queria. Eu me vi pensando em seus olhos, no jeito como ela se aproximava, de uma forma tão sutil e, ao mesmo tempo, tão sedutora, que me fazia esquecer tudo ao redor. Seu corpo, em cada movimento, parecia fazer promessas de algo que eu não sabia se estava pronta para vivenciar, mas que, ao mesmo tempo, me atraía como um imã. Algo dentro de mim se acendeu, uma chama que eu nem sabia que existia. Não era apenas curiosidade, era o despertar de algo mais profundo, uma vontade crescente de explorar o que ainda não havia sido explorado. E isso me consumia, fazia meu corpo vibrar, minha mente se perder em cenários que eu jamais imaginei. A ideia de estar com Letícia, de sentir sua presença ao meu lado de uma forma mais intensa, mais íntima, me deixava tensa, ansiosa, desejando que o próximo encontro entre nós fosse mais do que o habitual. A oportunidade surgiu em um dia qualquer, quando Thales estava ocupado no trabalho e eu, sentada no escritório, tentava me concentrar nas tarefas diárias, mas minha mente estava longe, em pensamentos que eu não conseguia controlar. O vazio que eu sentia era tão grande que parecia engolir tudo ao meu redor. Foi quando Letícia apareceu, trazendo com ela uma presença que me arrepiou. Ela veio falar sobre alguns documentos, mas logo percebi que a conversa tomaria um rumo que eu não esperava. Ela fechou a porta do escritório atrás de si com um sorriso enigmático, e algo no seu olhar me fez sentir uma tensão no ar, uma eletricidade que percorreu minha espinha. Ela olhou para meus melões no decote e automaticamente eu senti eles enrijecerem. Brenda, ela disse suavemente, com uma voz baixa, quase sussurrante. Preciso conversar com você sobre algo. Eu fiquei em silêncio, o som da sua voz reverberando dentro de mim, meu coração batendo mais rápido, como se já soubesse o que estava por vir. Ela se aproximou devagar, seus passos leves, mas o ar entre nós parecia se aquecer a cada movimento que ela fazia. Quando ficou tão perto que eu podia sentir o perfume suave de sua pele, algo em mim se quebrou. Ela olhou nos meus olhos, como se lesse meus pensamentos, e com um sorriso misterioso, disse: Eu vejo o modo como você me olha. Suas palavras, simples, mas carregadas de algo que eu não conseguia identificar, me atingiram como uma onda, e eu também sinto. Naquele momento, o tempo pareceu parar. Todos os outros pensamentos desapareceram, e eu só conseguia focar nela, no magnetismo que se formava entre nós. Eu sabia o que estava prestes a acontecer, mas, de alguma forma, não conseguia mais resistir. O desejo era tão forte, tão avassalador, que quando ela se aproximou ainda mais, tocando minha mão suavemente, uma onda de calor percorreu meu corpo, como se eu estivesse sendo despertada de um longo sono. Parte 4. O beijo proibido. O toque de Letícia foi como um estopim. Ela me beijou, e naquele momento, tudo o que havia se acumulado dentro de mim, a frustração, a solidão, o desejo, se incendiou de uma só vez. Eu estava traindo Thales. Eu sabia disso. Mas o prazer de estar com Letícia, de sentir seu corpo tão perto do meu, foi algo tão intenso, tão envolvente, que nada mais parecia importar. Ela me beijou com uma urgência que parecia falar mais do que 1000 palavras. Cada movimento de seus lábios contra os meus, cada respiração compartilhada, era como uma promessa de algo que eu nunca soubera que precisava. Foi um beijo desesperado, impulsivo, como se estivéssemos tentando apagar todos os limites entre nós. O desejo que até então tinha sido reprimido se manifestou com toda a força, e eu me entreguei a ele sem reservas. Cada toque, cada gesto, parecia anular os últimos vestígios de lógica, fazendo com que a única coisa que existisse ali fosse a tensão, o calor, a urgência de algo mais. Meu corpo, que por tanto tempo havia se sentido negligenciado, agora estava sendo tocado de uma maneira que eu nunca imaginara que fosse possível. Eu podia sentir o calor do corpo de Letícia
contra o meu, a suavidade de sua pele, como se cada movimento dela fosse uma resposta direta aos meus desejos mais profundos. Não havia mais espaço para dúvidas, apenas o impulso de explorar tudo o que até então tinha sido reprimido. O beijo se aprofundava e a cada segundo a intensidade aumentava, tornando-se quase insuportável. Eu não queria que parasse. Não queria que essa sensação desaparecesse. O beijo de Letícia me mostrou algo novo, uma forma de prazer que eu nunca soubera que existia, uma entrega sem restrições. O desejo entre nós era algo intenso, uma chama que não podia mais ser apagada. Eu sabia que esse momento mudaria tudo, mas naquele instante não me importava mais com as consequências. Apenas o prazer, o calor e a promessa de mais do que eu jamais imaginei, tomavam conta de mim. Suas mãos deslizavam pelo meu corpo. Seu toque me fazia arder e arquear involuntariamente, meu corpo me traindo e mostrando o que eu realmente queria. Meus melões ficaram tão durinhos que a minha blusa ficou tão apertada a ponto de estourar o botão e ele sair voando pela sala. Ela sorriu ao ver aquilo, beijando meu pescoço. Ela os apalpava. Ali nós já não nos aguentamos mais. E passaram-se minutos até chegarmos ao ápice, mas foi como se fossem horas. Quando a porta do escritório se abriu e Thales entrou, o choque da realidade me atingiu como um soco. Letícia e eu nos afastamos rapidamente, de maneira quase automática, como se nada tivesse acontecido, como se a intensidade daquilo que havia acabado de ocorrer fosse apenas uma miragem. O contraste entre a normalidade da presença de Thales e o turbilhão de emoções que eu estava vivendo era quase insuportável. Meu coração batia forte no peito, as batidas rápidas e descompassadas, como se quisessem escapar de dentro de mim. A culpa misturada com o desejo, criando uma sensação avassaladora, difícil de processar. Eu olhei para Letícia, tentando disfarçar o que ainda queimava dentro de mim. Seus olhos, antes tão cheios de promessas, agora pareciam tão distantes, como se fôssemos duas estranhas novamente. Mas eu sabia a verdade. A chama que ela acendeu dentro de mim não seria facilmente apagada. Agora, cada vez que vejo Letícia, o peso da nossa traição me assombra, mas ao mesmo tempo não posso negar a excitação que ainda sinto. Há uma parte de mim que se perde na lembrança do toque dela, da maneira como seu corpo parecia entender o meu, de um jeito que eu não sabia ser possível. A dúvida está sempre lá, como uma sombra que não me deixa em paz. O que isso significa para mim, para o meu casamento com Thales? Como posso continuar fingindo que nada aconteceu quando por dentro eu sei que há algo que não posso mais ignorar? Eu me sinto dividida entre dois mundos, o que sempre conheci e o que se abriu diante de mim de maneira tão intensa e proibida. Eu não sei o que estou sentindo mais, culpa ou prazer. Não sei onde estou, nem quem estou me tornando, mas o que sei é que não consigo mais sentir, por Thales, o que eu sinto por Letícia. Há uma atração, uma chama, uma intensidade entre nós que não consigo explicar. Eu me vejo questionando minha própria sexualidade, tentando entender o que realmente me atrai, o que realmente me completa. Será que minha necessidade de prazer era mais profunda do que eu imaginava? Eu não sei o que devo fazer. Devo seguir com a vida que eu tinha antes, tentar ignorar o que aconteceu, ou devo explorar esse novo caminho, mesmo sabendo as consequências que isso pode trazer? O que será que isso significa para o meu casamento? Para a mulher que eu sou e para a mulher que eu estou começando a me descobrir ser? Eu não tenho todas as respostas ainda, e a confusão dentro de mim só cresce. O que vocês acham? Devo continuar lutando contra esse desejo e tentar manter tudo como estava antes? Ou devo me entregar à descoberta de algo novo e arriscado? Deixe seus pensamentos nos comentários.